Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Diz assim: a cura de um mendigo aleijado. Outras versões diz a cura de um homem paralítico na porta formada. Amém? Do 1 até o 19. E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e arteiros se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Faça aí. Louvado seja o nome do Senhor. Mas entra, irmão, nessa passagem, que tem que ter concordância. Pedro e João, quando vai para o templo, na hora certinha os dois juntinhos. Um foi na frente, outro foi atrás, não. Eles foram juntos. A palavra de Deus diz que eles subiram junto para o templo. E de repente eles se encontram ali. Eu não sei se eles já tinham visto outras vezes, porque a palavra de Deus diz que era costumeiro eles irem a hora nona ao templo para orar. Então, não sei se eles perceberam, se eles notaram aquele homem ali aleijado. Eu sei que nesse dia foi o dia da bênção daquele homem, foi o dia da vitória daquele homem. Nessa noite pode ser o dia da sua bênção, da sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando Pedro e João iam passando, eu não sei também se eles já estavam acostumados, né? Aquele homem ele estava acostumado a pedir a Pedro e João esmola. Ou se espontaneamente as pessoas já passavam e já depositavam ali a sua esmola. Porque às vezes acontece conosco assim, né? A gente tem um cego, um aleijado ali, né? Com alguma coisa, uma caixa, uma cesta ali, e a gente já passa e já deposita ali alguma oferta para aquela pessoa. Então eu não sei, né, se já era costumeiro daquele homem as pessoas passarem sem ele pedir, as pessoas espontaneamente depositarem aquela oferta. Mas nesse dia, ele pediu a Pedro e João, pediu a eles uma esmola. E Pedro e João, cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, olhou para aquele homem e disse: olha para nós. Aleluia. O ministério está aí, irmão. Olha para nós. E aquele homem, naquele instante, ele olhou dentro dos olhos, né, de Pedro e João. Louvado seja o nome do Senhor. Porque automaticamente eles disseram para ele: nós não temos nada. Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que está aqui nessa noite, levanta e anda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas outra vez a concordância.
E ela vai chamar o missionário Noé pela milagre. E nós, irmãos, oramos uns 4 meses, né, pastor? Uns 4 meses nós oramos na casa dele. Sabe, nós oramos com propósito pela saúde da Jacqueline Rosana. E Deus, irmão, Ele tem os seus propósitos, Ele tem suas maneiras de agir. Não sabia ele que Deus estava preparando ele para essa batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, tem que ter a concordância, tem que ter a busca, tem que ter a preparação. E Pedro e João, eles andavam com Jesus, eles viam os milagres que Jesus fazia, eles criam, eles tinham certeza daquilo que eles estavam falando. Quando eles dizem, não temos prata, não temos ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem não perdeu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele instante, a Bíblia fala que eles pegaram ele pela mão direita, ele deu um pulo, ficou de pé sobre os seus joelhos, sobre os seus pés, aleluia, e entrou no templo andando, glorificando, aleluia, eu creio dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. E aquele povo ali, irmãos, que viram que ele era coxo, Deus de nascença, que as pessoas todos os dias faziam aquela penitência de chegar aquele homem, colocar ele na porta do templo. Aquelas pessoas, né, que conheciam o histórico daquele homem, ficaram maravilhadas. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que acontece comigo e com você. Louvado seja Deus. Quando Jesus entra na nossa vida, há uma transformação, há uma mudança, aleluia. E as pessoas veem o Deus que nós servimos. É assim que nós apresentamos Deus para as pessoas. É quando há transformação em nós. É quando há mudança em nós. E nessa noite, você estiver com o seu coração, aleluia, atrelado, alinhado, aleluia, com o céu, você vai ter vitória naquele propósito que você tem que tomar. Ah, não é muito difícil, não tem mais jeito. Para mim e para você não tem, mas para Jesus tem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ontem nós fomos em termo, eu assim fiquei maravilhada. Não isso que da mãe da pastora.
pela mesma